Fala pessoal, um cristão na sociedade aqui. Hoje iremos falar sobre o segredo da profecia do vale de ossos secos que Ezequiel viu. Mas antes do vídeo começar, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, já se inscreve no canal, para nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. Bora para o vídeo. O ar denso do vale carregava um silêncio profundo, quase sepulcral. Na visão divina, ossos ressecados e branqueados pelo sol cobriam o chão, estendendo-se até onde a vista alcançava. De repente, a atmosfera vibrou com um som surpreendente. Os ossos começaram a se mover, unidos por uma força sobrenatural. Tendões e músculos surgiram do nada, a pele cobriu os corpos, e um exército inteiro se levantou diante dos olhos atônitos do profeta. Essa não é uma cena de ficção, mas uma das visões mais extraordinárias registradas na Bíblia, e ela tem uma mensagem direta para nossas vidas hoje. O ano era 597 AC, e Jerusalém estava em ruínas. O poderoso Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, havia conquistado a cidade sagrada, levando milhares de judeus como cativos para uma terra estrangeira. Entre esses exilados estava um jovem sacerdote chamado Ezequiel, filho de Buzi, arrancado de tudo que conhecia e amava. Às margens do rio Quebar, na Babilônia, Ezequiel refletia sobre o destino de seu povo. Como sacerdote, ele havia sido preparado desde jovem para servir no majestoso templo de Jerusalém. Agora, esse chamado sagrado parecia tão distante quanto a própria terra prometida. O livro de 2 Reis revela a magnitude dessa tragédia nacional. O templo foi profanado, e o povo escolhido de Deus foi levado em correntes para uma terra pagã. 2 Reis 24 e 10-16. Era um momento de profunda crise de identidade para Israel. As promessas divinas, que por gerações haviam sustentado a fé do povo, agora pareciam distantes como estrelas inalcançáveis. Como poderiam ser o povo escolhido se estavam cativos em uma terra estrangeira? Como manteriam sua adoração sem o templo? Como preservariam sua fé quando tudo indicava que haviam sido abandonados por Deus? Foi nesse cenário de aparente derrota que Deus escolheu se revelar de maneira extraordinária. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, quando Ezequiel completava 30 anos, a idade em que tradicionalmente iniciaria seu ministério sacerdotal, uma experiência transformadora ocorreu. Os céus se abriram, e eu tive visões de Deus, registrou Ezequiel 1:1. Em uma manifestação gloriosa que desafiava qualquer descrição humana, Deus se revelou a ele através de uma visão majestosa. 4 seres viventes com rostos múltiplos, rodas dentro de rodas cheias de olhos, um firmamento de cristal resplandecente, acima de tudo, um trono de safira onde se assentava uma figura com aparência de homem, brilhando como metal incandescente em meio ao fogo. Ezequiel 1:4-28. Essa visão não era apenas um espetáculo celestial, era uma mensagem profunda para um povo desarraigado. Mesmo no exílio, mesmo na Babilônia, o trono de Deus permanecia soberano. Sua presença não estava limitada ao templo em Jerusalém. Ele era, e continuava sendo, o Senhor de toda a terra. O chamado de Ezequiel veio acompanhado de uma responsabilidade avassaladora. Filho do homem, Deus o chamou, um título que ecoaria ao longo de todo o seu ministério. Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ezequiel 2:3. O povo ao qual ele deveria ministrar tinha o rosto obstinado e o coração empedernido, mas isso não deveria intimidá-lo. Como um atalaia espiritual posto sobre os muros de Israel, sua missão era clara e solene. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, seu sangue requererei de tua mão. Ezequiel 3:18. Cada alma, cada vida, pesava sobre seus ombros com uma urgência divina. Os primeiros anos de seu ministério foram marcados por ações proféticas que hoje nos parecem extraordinárias. Por ordem divina, ele construiu uma maquete de Jerusalém e a sitiou, demonstrando o cerco que viria. Deitou-se de lado por 390 dias para representar os anos de iniquidade de Israel e mais 40 dias pelo pecado de Judá. Ezequiel 4:4-6.
raspou a cabeça e a barba, dividindo os cabelos em 3 partes, um símbolo vívido do destino que aguardava Jerusalém. Cada ato era uma profecia viva, um sermão silencioso para um povo que havia se tornado surdo à voz de Deus. Através dessas demonstrações dramáticas, Ezequiel comunicava verdades difíceis de uma maneira que não poderia ser ignorada. Seu próprio corpo e vida tornaram-se um canal da mensagem divina. A vida pessoal de Ezequiel também se tornou um símbolo profético. Quando Deus o advertiu sobre a morte iminente de sua esposa, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos com um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão as tuas lágrimas. Ezequiel 24:16. Ele perdeu sua amada companheira em um único dia e foi proibido de fazer luto público. Essa foi uma demonstração vívida do choque e da dor que Israel experimentaria com a queda de Jerusalém. O ministério de Ezequiel coincidiu com um dos períodos mais sombrios da história de Israel. A destruição do templo em 586 AC, profetizada por ele, marcou o fim de uma era. O local que simbolizava a presença de Deus entre seu povo jazia em ruínas, e com ele, as últimas esperanças dos exilados pareciam ter se desvanecido. Foi nesse contexto de profunda desolação nacional e espiritual que Deus começou a revelar, através de Ezequiel, não apenas mensagens de juízo, mas também promessas de esperança e restauração. Porei dentro de vós um espírito novo, prometeu o Senhor através dele, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Mas nada prepararia o profeta para a experiência extraordinária que estava prestes a vivenciar, uma visão que não apenas transformaria sua compreensão do poder restaurador de Deus, mas que ecoaria através dos séculos como um testemunho vivo da capacidade divina de trazer vida onde só existe morte. A mensagem de Ezequiel era única entre os profetas. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém sobre a destruição vindoura, Ezequiel falava aos exilados sobre a necessidade de uma transformação interior profunda. Abandonai todas as vossas transgressões e fazei para vós um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 18:31, ele declarava. Sua mensagem enfatizava a responsabilidade individual diante de Deus, um conceito revolucionário para um povo acostumado a pensar apenas em termos de destino nacional. Entre os exilados às margens do rio Quebar, Ezequiel estabeleceu uma espécie de escola profética. Os anciãos de Israel frequentemente se reuniam em sua casa. Ezequiel 8:14-20, buscando orientação e interpretação das visões divinas. Seu lar tornou-se um centro de renovação espiritual, um farol de esperança em terra estrangeira. As visões que Deus concedia a Ezequiel eram extraordinariamente vívidas e complexas. Ele viu a glória do Senhor deixando o templo gradualmente. Ezequiel 10:18-19, um símbolo poderoso do juízo divino sobre a infidelidade de Israel. Mas também recebeu visões de restauração, um novo templo, um novo sacerdócio, uma nova divisão da terra prometida. Ezequiel 40:48. Sua mensagem oscilava entre advertências severas e promessas gloriosas. Farei de ti uma desolação e um opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti. Ezequiel 5:14, advertia ele, mas também proclamava: vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36:24. O maiúsculo. O ministério de Ezequiel preparava o terreno para uma das mais extraordinárias visões já registradas nas Escrituras, uma experiência que demonstraria, de maneira dramática e inesquecível, o poder de Deus para restaurar não apenas indivíduos ou nações, mas para trazer vida do próprio vale da morte. As circunstâncias do exílio haviam criado uma atmosfera de profundo desânimo espiritual. O povo expressava seu desespero através de um provérbio amargo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ezequiel 18:2. Era uma forma de dizer que estavam sofrendo pelos pecados das gerações anteriores, uma tentativa de se esquivar da responsabilidade pessoal diante de Deus. Ezequiel confrontava essa mentalidade com uma mensagem radical de responsabilidade individual. A alma
que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4, declarava ele, enfatizando que cada pessoa responderia por seus próprios atos diante de Deus. Essa mensagem era revolucionária para um povo acostumado a pensar apenas em termos de destino coletivo. Os dias do profeta eram preenchidos com experiências sobrenaturais intensas. Em uma ocasião particularmente notável, o Espírito me ergueu entre a terra e o céu e me transportou, em visões divinas, até Jerusalém. Ezequiel 8:3. Lá, ele testemunhou as abominações que ocorriam no próprio templo: idolatria, adoração ao sol, práticas pagãs realizadas pelos líderes religiosos. Mas o aspecto mais doloroso de seu ministério era ver a incredulidade persistente do povo. Ah, Senhor Deus, lamentavam eles, não está ele falando por parábolas? Ezequiel 20:49. Suas advertências eram frequentemente recebidas como mero entretenimento. Tu és para eles como uma canção muito agradável, de quem tem voz suave que bem toca. Ezequiel 33:32. A queda de Jerusalém em 586 AC marcou um ponto de virada em seu ministério. A notícia chegou através de um fugitivo. Caiu a cidade. Ezequiel 33:21. Aquele momento, profetizado com tanta precisão, confirmou sua autoridade profética. O povo não podia mais duvidar de suas palavras, cada advertência se cumprira exatamente como anunciado. Foi nesse momento crítico que a mensagem de Ezequiel começou a mudar. Gradualmente, se antes suas palavras eram principalmente de juízo e advertência, agora começavam a brotar promessas de esperança e restauração. Era como se Deus, tendo cumprido suas palavras de disciplina, agora preparasse o caminho para uma nova era de graça. O profeta começou a falar de um novo pacto, uma transformação interior que Deus realizaria em seu povo. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36:25. Essa promessa apontava para uma purificação que ia muito além dos rituais externos do templo, era uma limpeza do próprio coração. Entre os exilados, Ezequiel era como um farol de esperança em meio à escuridão do desespero. Sua própria vida exemplificava a mensagem que pregava. Mesmo tendo perdido esposa, pátria e ministério sacerdotal, mantinha-se firme em sua convicção de que Deus ainda estava no controle. Sabereis que eu sou o Senhor era o refrão constante de suas palavras, ecoando mais de 60 vezes ao longo de seu livro. As visões que recebia eram cada vez mais extraordinárias: vigas do templo futuro, águas curando até mesmo o mar morto. Ezequiel 47:1-12, a glória do Senhor retornando ao templo pelo mesmo caminho por onde havia partido. Ezequiel 43:1-5. Cada visão era um testemunho vivo de que o Deus de Israel não havia abandonado seu povo. Mas nada em seu ministério o prepararia completamente para a visão que estava prestes a receber, uma experiência que ultrapassaria todas as anteriores em seu impacto dramático e significado profundo. Uma revelação que demonstraria, de maneira inesquecível, que não existe situação tão desesperadora que esteja além do poder restaurador de Deus. Em meio às profecias e visões, Ezequiel mantinha um vínculo especial com os anciãos de Israel, que frequentemente se reuniam em sua casa. Para eles, o profeta era mais que um porta-voz divino, era um guia espiritual que os ajudava a interpretar os sinais dos tempos e a manter viva a chama da fé em terra estrangeira. Os anciãos de Israel vieram sentar-se diante de mim, registra ele em várias ocasiões. Ezequiel 14:1-21. Esses encontros eram momentos cruciais da instrução e confronto espiritual. Muitas vezes, Deus revelava a Ezequiel os pensamentos ocultos desses líderes, expondo a idolatria que ainda persistia em seus corações. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seus corações. Ezequiel 14:3. Era uma lembrança constante de que a verdadeira restauração precisava começar no interior. O profeta também enfrentava a amarga realidade do ceticismo entre os exilados. Alguns questionavam a
demora no cumprimento de suas profecias, filho do homem, que provérbio é este que tendes na terra de Israel, dizendo, prolongam-se os dias, e falha toda a visão. Ezequiel 12:22. Sua resposta era firme, os dias do cumprimento estavam próximos, e nenhuma palavra do Senhor cairia por terra. A vida pessoal de Ezequiel era um testemunho vivo de sua mensagem. Mesmo após a perda traumática de sua esposa, o desejo de seus olhos, Ezequiel 24:16, ele continuou seu ministério com uma dedicação inabalável. Sua obediência incondicional às ordens divinas, por mais difíceis que fossem, servia como exemplo para uma nação que precisava reaprender a confiar em Deus. Foi nesse contexto de fidelidade provada e ministério estabelecido que Deus escolheu revelar a Ezequiel uma das visões mais impactantes de todas as Escrituras, uma experiência que não apenas confirmaria seu chamado profético, mas que se tornaria um símbolo eterno da capacidade de Deus de trazer vida em meio às circunstâncias mais desesperadoras. Às margens do rio Quebar, onde Ezequiel havia recebido sua primeira visão da glória de Deus, tornariam-se novamente o palco de uma revelação extraordinária. O profeta já havia visto muito em seus anos de ministério, a glória divina deixando o templo, as abominações em Jerusalém, o futuro templo restaurado. Mas nada o prepararia completamente para o que estava prestes a presenciar. A tensão entre as promessas divinas e a realidade do exílio havia chegado a um ponto crítico. O povo expressava seu desespero com palavras que cortavam como espadas: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ezequiel 37:11. Era mais que uma queixa, era o grito de uma nação que havia perdido sua identidade, sua terra e, aparentemente, seu futuro. Em meio a esse clima de desolação total, Deus estava prestes a usar Ezequiel para transmitir uma mensagem que transcenderia seu tempo e circunstância, uma visão que se tornaria não apenas um símbolo de esperança para Israel, mas um testemunho eterno do poder de Deus para todas as gerações futuras. O palco estava posto. O profeta, amadurecido por anos de serviço fiel e provações pessoais, estava preparado. O povo, em seu ponto mais baixo de desespero, estava pronto para uma demonstração extraordinária do poder divino. E assim, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel mais uma vez, transportando-o para um vale que se tornaria o cenário de uma das mais memoráveis visões da história bíblica. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel com poder, e o Espírito o conduziu a um vale. Não era um vale qualquer, com vegetação exuberante ou riachos serpenteantes. Era um cenário de morte absoluta, um vale imenso, coberto de ossos humanos, ressecados pelo sol implacável da Babilônia. Ele me fez passar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ezequiel 37:2. O silêncio era ensurdecedor. Nem o sussurro do vento, nem o canto de pássaros, apenas a presença opressiva da morte por todo lado. Os ossos, branqueados pelo tempo, contavam uma história silenciosa de derrota e desolação. Para um sacerdote como Ezequiel, treinado nas leis de pureza, estar cercado por ossos humanos era não apenas perturbador, era ritualmente impuro. Em meio a esse cenário desolador, Deus fez a Ezequiel uma pergunta que ecoaria através dos séculos: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel 37:3. Era uma pergunta que desafiava não apenas a lógica humana, mas as próprias leis da natureza. Como poderiam ossos completamente secos, sem vida há tanto tempo, voltar a viver? A resposta de Ezequiel revelou uma profunda sabedoria espiritual. Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37:3. Não era uma resposta de dúvida, nem de descrença, mas de humilde reconhecimento da soberania divina. O profeta havia aprendido, através de anos de ministério, que com Deus, os limites do possível são muito diferentes dos nossos. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto, era um retrato vivo do estado espiritual de Israel. Assim como aqueles ossos estavam desconectados, secos e sem vida, o povo de Deus estava disperso, espiritualmente morto, sem esperança.
Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos completamente exterminados. Era o lamento que ecoava entre os exilados. Ezequiel 37:11. A ordem divina que se seguiu poderia parecer absurda para qualquer observador. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Falar com ossos mortos era o tipo de comando que poderia fazer qualquer pessoa questionar sua própria sanidade. Mas Ezequiel havia aprendido que a obediência a Deus frequentemente desafia a lógica humana. Essa não era a primeira vez que Deus pedia a seus servos que fizessem algo aparentemente ilógico. Noé construiu uma arca em terra seca, Moisés estendeu sua vara sobre o mar, Josué marchou ao redor de Jericó. Em cada caso, a obediência à palavra aparentemente absurda de Deus abriu caminho para um milagre extraordinário. Com voz firme e clara, Ezequiel começou a proclamar sobre aqueles ossos a mensagem que o Senhor lhe dera. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 37:5-6. Cada palavra ecoava pelo vale silencioso, carregando a autoridade do próprio Deus. Essa não era uma simples previsão do futuro, era uma declaração criativa, semelhante àquelas palavras primordiais quando Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra profética tinha o poder de criar a realidade que proclamava. De repente, um ruído, não o suave sussurrar do vento, mas o estrondo que deve ter feito Ezequiel estremecer. Houve um ruído, um barulho, e os ossos se aproximaram, osso do seu osso. Ezequiel 37:7. O que se seguiu foi uma demonstração extraordinária do poder criativo de Deus, acontecendo diante dos olhos atônitos do profeta. Era como assistir ao processo da criação em velocidade acelerada. Ossos se moviam pelo chão do vale, buscando suas conexões corretas. Fêmures encontravam suas articulações, vértebras se alinhavam, costelas se encaixavam perfeitamente. O vale, antes um retrato da morte e desordem, transformava-se em uma exibição impressionante da precisão e ordem divinas. A transformação continuou diante dos olhos maravilhados de Ezequiel, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Ezequiel 37:8. Era como observar uma aula de anatomia divina, onde cada camada do corpo humano se formava em perfeita sequência. Tendões, músculos, pele, tudo se desenvolvendo em harmonia sobrenatural. Mas havia algo faltando. Apesar de anatomicamente perfeitos, os corpos jaziam inertes no chão do vale. Tinham forma, mas não tinham vida, estrutura, mas não respiração. Era uma poderosa metáfora do que frequentemente acontece em nossa jornada espiritual. Podemos ter toda a aparência exterior de vida, toda a estrutura correta, mas sem o Espírito, continuamos mortos. Foi então que veio a segunda ordem divina: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. A palavra hebraica para Espírito aqui é ruach, a mesma palavra usada para vento e fôlego. Era uma reminiscência do Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Ezequiel obedeceu. E o resultado foi espetacular. O Espírito veio, penetrou naqueles corpos, e de repente, onde antes havia apenas silêncio, surgiu o som de respiração. Milhares de peitos se expandindo com o primeiro sopro de vida. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. Era uma cena que transcendia qualquer experiência anterior de Ezequiel. Ali estava ele, em pé no meio de um exército ressurreto, onde momentos antes havia apenas ossos secos. Era uma demonstração incomparável do poder de Deus, não apenas para curar ou restaurar, mas para criar vida do nada, para transformar morte em vida. Deus então explicou o significado da visão: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ezequiel 37, 11. A visão não era apenas um espetáculo sobrenatural, era uma mensagem direcionada especificamente para o estado de desespero do povo. O Vale dos Ossos Secos era um espelho do estado espiritual de Israel, dispersos, desconectados, sem vida. Assim estava o povo escolhido de Deus. Mas assim como aqueles ossos foram reunidos, revestidos de carne e preenchidos com o sopro divino, Deus prometia fazer o mesmo com seu povo. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Essa promessa ia além de uma simples restauração física à terra prometida, era uma promessa de renovação espiritual completa. Porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Ezequiel 37, 14. A visão do vale estabeleceu um paradigma poderoso que ecoaria através dos séculos. Ela revelava um padrão divino de restauração que se aplicava não apenas a Israel, mas a toda situação aparentemente sem esperança. Primeiro vem a palavra profética, depois, a reestruturação, e, finalmente, o sopro do Espírito, trazendo vida. O impacto imediato nos exilados deve ter sido profundo. Aqui estava uma resposta direta ao seu lamento de desesperança. Não importava quão secos estivessem seus ossos, quão mortas parecessem suas esperanças, o Deus que podia ressuscitar um exército de ossos secos certamente poderia restaurar seu povo à vida. A visão também apresentava uma verdade fundamental sobre o papel da palavra profética. Quando Ezequiel falou aos ossos, não estava apenas descrevendo o que aconteceria, suas palavras eram instrumentos ativos no processo de restauração. A palavra de Deus é viva e eficaz, como mais tarde seria escrito em Hebreus 4:12, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Para Ezequiel pessoalmente, essa experiência foi uma confirmação poderosa de seu ministério. Cada palavra que havia proclamado, cada ação simbólica que havia realizado, cada provação que havia enfrentado, tudo isso fazia parte do plano maior de Deus para trazer vida ao seu povo. O processo de restauração que Ezequiel testemunhou no vale não foi instantâneo. Foi uma transformação gradual, meticulosa e ordenada. Cada estágio revelava uma faceta diferente do método divino de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. O primeiro estágio foi o mais surpreendente, o ruído. Houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se aproximaram, cada osso do seu próprio osso. Ezequiel 37, 7. Esse barulho não era apenas um efeito sonoro dramático, era o som da ordem emergindo do caos, da estrutura surgindo da desordem. Como no princípio da criação, quando a palavra de Deus trouxe ordem ao caos primordial, agora sua palavra começava a reorganizar o que estava disperso e sem vida. O processo de junção dos ossos era preciso e específico. Não era uma reunião aleatória, cada osso encontrava exatamente sua contraparte correta. Vértebras se alinhavam em sequência perfeita, articulações se encaixavam com precisão divina. Era uma demonstração não apenas do poder de Deus, mas de sua atenção aos detalhes, sua capacidade de restaurar não apenas aproximadamente, mas perfeitamente. Para os exilados que se sentiam fragmentados e desconectados, essa primeira fase da restauração trazia uma mensagem poderosa. Assim como cada osso encontrou o seu lugar correto, Deus poderia reunir seu povo disperso, reconectando famílias separadas, restaurando relacionamentos quebrados, reconstruindo comunidade despedaçada pelo exílio. Em seguida, vieram os tendões e músculos, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Ezequiel 37, 8. Essa segunda fase representava o desenvolvimento da força e da capacidade de movimento. Os tendões proporcionam conexão e flexibilidade, os músculos fornecem poder e propósito. Era como se Deus estivesse dizendo: não basta apenas estar junto, vocês precisam estar unidos com propósito e força.
A formação dos tecidos musculares e conectivos demonstrava outro princípio crucial da restauração divina: a funcionalidade. Deus não estava apenas criando uma representação estântica de corpos humanos, estava construindo organismos capazes de movimento, ação e propósito. Cada músculo, cada tendão, tinha a sua função específica no plano maior. Essa fase ecoava a promessa divina através de outro profeta: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. A restauração de Deus não é superficial, ela reconstrói, reforça e revitaliza cada aspecto do que foi perdido ou destruído. Por último, nessa sequência de reconstrução física, veio a pele, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Ezequiel 37:8. A pele não é apenas um invólucro cosmético, é um órgão vital que protege, regula a temperatura e permite o sentido do tato. Sua formação representava a conclusão da restauração física, o selamento protetor do trabalho divino. Essa progressão ordenada, ossos, tendões, músculos e pele, revelava um princípio fundamental do trabalho restaurador de Deus. Ele começa do interior para o exterior. Começa com a estrutura fundamental, os ossos, adiciona conexões e força, tendões e músculos, e finalmente completa com proteção e beleza, a pele. Para um povo que havia perdido tudo, templo, terra, identidade nacional, essa visão do processo de restauração divina trazia esperança profunda. Assim como aqueles corpos eram reconstruídos camada por camada, Deus prometia reconstruir a nação de Israel, começando pelas fundações espirituais e progredindo até a restauração completa. No entanto, mesmo após toda essa reconstrução meticulosa, algo crucial ainda faltava. Os corpos estavam anatomicamente perfeitos, mas permaneciam sem vida. Era uma imagem poderosa de como a perfeição externa, sem o sopro do Espírito, é insuficiente. Como Jesus diria séculos depois aos fariseus, era possível ser como sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos. Mateus 23:27. Essa ausência de vida, mesmo em corpos perfeitamente formados, estabelecia um paralelo direto com a condição espiritual de Israel. O povo tinha a lei, as tradições, o sistema sacrificial, toda a estrutura externa da religião, mas o elemento vital, o Espírito de Deus, estava ausente. Como Paulo mais tarde escreveria, a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. O processo de restauração demonstrava também outro princípio crucial: a paciência divina. Deus poderia ter instantaneamente transformado os ossos em um exército vivo, mas escolheu fazê-lo em estágios. Cada fase tinha seu propósito, seu tempo, sua lição específica. Para um povo impaciente no exílio, essa era uma mensagem importante: a restauração verdadeira e duradoura requer tempo. Esse princípio encontra eco em toda a Escritura. Quando Deus libertou Israel do Egito, não os levou diretamente à terra prometida, mas através de um longo processo no deserto. Quando Jesus veio, não estabeleceu imediatamente seu reino na terra, mas plantou sementes que cresceriam gradualmente, como o grão de mostarda de sua parábola, Mateus 13:31-32. Em cada estágio da reconstrução, havia uma demonstração do cuidado meticuloso de Deus com os detalhes. Nada era aleatório ou aproximado. Cada osso encontrava seu par exato, cada tendão, sua conexão precisa, cada músculo, seu lugar específico. Era um lembrete de que Deus não faz restaurações pela metade ou com concessões improvisadas. Para o povo exilado, cada fase do processo revelava uma verdade profunda sobre sua própria jornada de restauração. A reunião dos ossos falava de reunificação, famílias separadas, tribos dispersas, uma nação dividida sendo trazida de volta à unidade. Os tendões e músculos representavam o restabelecimento de conexões vitais, relacionamentos, propósito comum, força coletiva. A pele simbolizava a proteção e a identidade restaurada, o selo visível de que eram novamente o povo escolhido de Deus. Essa visão também estabelecia um padrão para entender como Deus frequentemente trabalha em nossa própria vida.
Primeiro vem a estrutura, as verdades fundamentais da fé, os princípios básicos do reino. Depois, as conexões, relacionamentos restaurados, propósito renovado, direção clara. Finalmente, a proteção e identidade, a segurança de sabermos quem somos em Cristo. O processo tinha ainda outra dimensão significativa, era público e visível. Acontecia em um vale aberto, não em um lugar escondido. Da mesma forma, a restauração que Deus prometia para Israel não seria um evento secreto, mas um testemunho público de seu poder para todas as nações, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36, 23. Cada estágio da reconstrução demonstrava também a soberania absoluta de Deus sobre a morte. Os ossos secos representavam o estado mais extremo de morte, não apenas corpos recentemente falecidos, mas restos há muito ressecados pelo sol e pelo tempo. Era como se Deus estivesse dizendo: não existe situação tão morta que eu não possa trazer a vida. Era uma mensagem de esperança para um povo que se via como completamente exterminado. Ezequiel 37, 11. Se Deus podia dar vida a ossos secos, certamente podia reviver uma nação em exílio. Essa verdade ressoa através dos séculos, até nossos dias. Não existe situação tão desesperadora, relacionamento tão quebrado, sonho tão morto, que esteja além do poder restaurador de Deus. O processo também revelava algo profundo sobre a natureza da fé. Ezequiel teve que profetizar antes de ver qualquer sinal de mudança. Sua obediência precedeu o milagre. Não havia garantias visíveis de que algo aconteceria quando ele começou a falar com os ossos secos. Como escreveria o autor de Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Cada fase da restauração exigia nova proclamação profética. Não bastava uma única palavra, Ezequiel teve que continuar declarando a palavra do Senhor em cada estágio do processo. Isso nos ensina sobre a importância da perseverança na fé, de continuar proclamando as promessas de Deus, mesmo quando a restauração parece incompleta. O vale em si era significativo. Vales na Bíblia frequentemente representam lugares de teste e transformação. Foi no Vale de Abraão que o patriarca recebeu a primeira promessa na terra de Canaã. Foi no Vale de Ela que Davi enfrentou um Golias. Agora, nesse vale de morte, Deus estava demonstrando seu poder supremo de transformar a maior derrota em vitória extraordinária. O processo de restauração no vale também ilustrava uma verdade fundamental sobre o método divino. Deus frequentemente usa o que parece morto e inútil para criar algo novo e vibrante. Os ossos secos, símbolos de derrota e fim, tornaram-se a matéria-prima para um milagre extraordinário. Como Paulo escreveria mais tarde, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. A sequência meticulosa da restauração, ossos, tendões, músculos, pele, também nos ensina sobre a importância da ordem divina. Cada estágio tinha seu momento apropriado. Não teria feito sentido colocar a pele antes dos músculos ou os músculos antes dos ossos estarem adequadamente unidos. Da mesma forma, Deus trabalha em nossas vidas com uma sabedoria que respeita a ordem natural do crescimento e da cura. Essa ordem divina refletia-se também na promessa posterior de restauração: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Primeiro, a libertação, depois, o retorno, então, o estabelecimento. Cada fase construindo sobre a anterior. O processo inteiro era um testemunho do poder criativo de Deus. Assim como no início ele formou o homem do pó da terra, agora estava reformando um exército inteiro a partir de ossos secos. Era uma demonstração de que seu poder criativo não estava limitado ao passado distante da criação, ele continuava sendo o Deus que cria vida do nada. A reconstrução física era apenas parte do processo, o aspecto mais significativo ainda estava por vir: o sopro do Espírito que traria a vida. Essa sequência espelha a própria criação do homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2, 7.
Da mesma forma, os corpos reconstruídos no vale aguardavam o sopro divino que os transformaria de formas vazias em seres vivos. Essa espera entre a reconstrução física e a vivificação espiritual carregava uma lição profunda, por mais impressionante que fosse a transformação externa. Sem o Espírito de Deus, ela permanecia incompleta. Era um princípio que Jesus enfatizaria em sua conversa com Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O processo também revelava a natureza cooperativa da obra de Deus. Embora todo o poder viesse dele, ele escolheu usar Ezequiel como instrumento. O profeta teve que proclamar, obedecer, participar ativamente no processo. Como Paulo diria posteriormente, somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Para os exilados, a visão oferecia não apenas esperança, mas um roteiro para sua própria restauração. Assim como os ossos precisavam primeiro se reunir antes que a vida pudesse ser restaurada, o povo precisaria se reunir em arrependimento e fé antes que a renovação espiritual pudesse ocorrer. O movimento no vale era uma declaração do poder soberano de Deus sobre todas as dimensões da existência. O ruído dos ossos se juntando proclamava seu domínio sobre a matéria física. A formação precisa de tecidos demonstrava seu controle sobre os processos biológicos. E o sopro do Espírito que estava por vir revelaria seu poder supremo sobre a própria vida. A maiúsculo. Restauração progressiva também evidenciava a natureza holística da obra divina. Deus não estava interessado apenas em uma recuperação parcial ou temporária, sua obra era completa, abrangendo cada aspecto do ser: estrutura, função, proteção e, ultimamente, vida. Como escreveria o apóstolo Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. 1 Tessalonicenses 5:23. O Vale dos Ossos Secos tornou-se assim um paradigma de esperança, um testemunho vivo de que nenhuma situação está além do poder restaurador de Deus. Se ele podia transformar ossos ressecados em um exército vibrante, que situação em nossas vidas poderia estar além de seu alcance? Como Paulo declararia: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. O processo de restauração física estava completo. Os corpos estavam perfeitamente formados, anatomicamente corretos, prontos para o próximo e mais crucial passo: o sopro do Espírito que transformaria formas sem vida em seres viventes. A fase mais dramática da visão estava prestes a começar. A lição final dessa fase da restauração era sobre a importância da paciência no processo divino. Em uma era de soluções instantâneas e gratificação imediata, a meticulosa reconstrução no vale nos lembra que a verdadeira restauração leva tempo. Como o profeta Abacuque aprendeu: ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuques 2:3. O vale tinha se transformado de um local de morte e de isolação em um testemunho do poder reconstrutivo de Deus. Onde antes havia apenas ossos espalhados, agora se via um exército de corpos perfeitamente formados, uma demonstração visual do que Deus poderia fazer com as ruínas de Israel. Como Isaías profetizou: e os edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos. Isaías 61:4. Mas mesmo com toda essa transformação impressionante, algo crucial ainda faltava. Os corpos reconstruídos, embora anatomicamente perfeitos, permaneciam inertes. Era uma poderosa metáfora da diferença entre reforma externa e renovação espiritual verdadeira. Como Jesus advertiria mais tarde aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos. Mateus 23:27. O palco estava preparado para o clímax da visão, o momento em que o sopro divino transformaria essas formas sem vida em um exército vibrante. A maior demonstração do poder vivificador de Deus estava prestes a acontecer. Diante dos corpos perfeitamente reconstruídos, mas ainda sem vida, Deus deu a Ezequiel sua ordem mais extraordinária: profetiza ao Espírito, profetiza.
Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37, 9. A palavra hebraica ruach, usada aqui para espírito, carrega múltiplos significados: vento, fôlego, espírito. É a mesma palavra usada em Gênesis quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1, 2, e quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2, 7. Esse momento no vale não era apenas uma ressurreição, era uma nova criação. O chamado aos quatro ventos sugeria a totalidade e universalidade do poder vivificador de Deus. Dos quatro cantos da terra, o Espírito seria convocado para essa demonstração extraordinária de poder divino. Como Jesus mais tarde diria a Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Mais uma vez, Ezequiel obedeceu sem questionar. Sua voz ecoou pelo vale, chamando o Espírito para soprar sobre aquele exército silencioso. O que se seguiu foi uma demonstração espetacular do poder vivificador de Deus, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 10. O momento da entrada do Espírito deve ter sido extraordinário. Imagine a cena: milhares de corpos inertes subitamente inspirando seu primeiro fôlego, cores surgindo em faces antes pálidas, olhos se abrindo pela primeira vez, membros começando a se mover. Era como se o próprio momento da criação de Adão estivesse sendo multiplicado milhares de vezes diante dos olhos do profeta. Esse evento ecoava e prenunciava outros momentos cruciais na história da redenção. Apontava para trás, ao Gênesis, quando Deus soprou vida em Adão. Apontava para frente, ao Pentecostes, quando o Espírito viria como um vento impetuoso para dar vida à igreja nascente. Como Pedro citaria mais tarde o profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2:17. O exército que se levantou não estava apenas vivo, estava em pé. Essa postura vertical era significativa. Era uma postura de prontidão, de dignidade restaurada, de propósito renovado. Não eram mais ossos espalhados pelo chão, mas guerreiros prontos para a batalha, servos preparados para a missão. O número impressionante, um exército grande em extremo, não era um detalhe casual. Representava a magnitude da restauração que Deus prometia. Assim como Abraão havia recebido a promessa de uma descendência numerosa como as estrelas do céu, agora Ezequiel contemplava uma demonstração visual do poder de Deus para multiplicar e restaurar seu povo. Essa transformação dramática carregava uma mensagem profunda para os exilados. Assim como esses corpos precisaram do sopro divino para viver, Israel precisava de uma renovação espiritual que só Deus poderia proporcionar. As estruturas externas, templo, rituais, tradições, não eram suficientes. Como Deus havia prometido através de Ezequiel, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. O contraste entre o antes e o depois era impressionante. Onde antes havia apenas ossos secos, símbolos de derrota e morte, agora estava um exército vibrante, símbolo de vida e poder. Era uma ilustração vívida da promessa divina através de Joel: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. A transformação não era apenas de morte para a vida, mas de derrota para a vitória, de vergonha para a glória. O momento do sopro do Espírito marcava a transição da reconstrução externa para a transformação interna. Era a diferença entre ter a forma de vida e possuir a vida. Como Paulo escreveria posteriormente, a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Se a visão do Vale dos Ossos Secos permanece como um dos testemunhos mais poderosos do poder restaurador de Deus registrados nas Escrituras, mais que uma simples demonstração sobrenatural, ela estabelece princípios eternos sobre como Deus trabalha em situações aparentemente impossíveis. Primeiro, nos ensina que nenhuma situação está além do alcance divino.
Se Deus pode dar vida a ossos secos, certamente pode restaurar qualquer aspecto de nossas vidas, não importa quão morto pareça estar. Como Paulo declararia: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de também vivificar os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. A visão também nos lembra que a verdadeira transformação é sempre um trabalho do Espírito. Podemos ter todas as estruturas corretas, todas as formas externas em ordem, mas sem o sopro do Espírito, permanecemos espiritualmente mortos. É uma verdade que Jesus enfatizou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6:63. Por fim, essa experiência extraordinária nos ensina sobre esperança, não uma esperança baseada em circunstâncias ou possibilidades humanas, mas fundamentada no poder e na fidelidade de Deus. Como o próprio Senhor declarou através de Ezequiel: eu disse, e eu o farei. Ezequiel 37:14. Que essa visão continue inspirando gerações a confiar no Deus que pode trazer vida dos lugares mais improváveis, restauração das situações mais desesperadoras, e esperança quando tudo parece perdido. Porque o mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos